Olá, meu povo, Shalom. Que realmente a graça, a paz do Senhor seja uma realidade na nossa vida, sejam, né, uma realidade na nossa vida. Como vocês estão? Eu desejo que todos estejam caminhando com o Senhor. Tem aquele versículo na Bíblia que diz assim: e Enoque andou com Deus. Eu gosto disso. Que seja essa a sua história. Que isso seja uma fala sobre você e sobre mim também. Hoje eu quero trazer para você uma informação que eu recebi aí há algum tempo de uma pessoa que vai muito a Israel. Uma pessoa que é professora de hebraico, há 20 anos que viaja para Israel e há alguns anos faz até caravanas para Israel, guias, caravanas, vai a Israel 5 a 6 vezes no ano, já fez faculdade em Israel, portanto é alguém que tem alguma informação de lá. E aí eu recebi uma informação há algum tempo e eu quero compartilhar com você. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4, verso 15 até o 21. Lucas 4, 15 a 21. O texto fala sobre Yeshua, sobre Jesus, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Quando ele ensinava nas sinagogas, o povo gostava. E chegando a Nazaré, onde fora criado, porque você sabe que ele morava em Cafarnaum, mas ele foi criado em Nazaré. Então, um dia ele chegou em Nazaré, lá na Galileia, e é o lugar onde ele foi criado. E aí, no sábado, ele entrou na sinagoga como era de costume. Todos os sábados, ele ia à sinagoga. E ele levantou-se na sinagoga para ler. Aí deixa eu te explicar aqui. Como que funcionavam as coisas na sinagoga, conforme a informação que eu disse que eu quero te passar. Eu achei interessante, quero compartilhar com você. Como funcionava, como era a dinâmica lá na sinagoga, a respeito da leitura. Você se lembra que nessa época eles só tinham o Antigo Testamento, que era escrito em pergaminhos, eram rolos. Então eles iam lendo toda semana, toda vez que tinha trabalho na sinagoga, no caso aqui era todo sábado. Então eles iam lendo sequencialmente. Aí desenrolava, abria o rolo, desenrolava, lia ali, e ali ficava marcado para o próximo encontro, para o próximo sábado, eles continuariam lendo a partir dali onde parou. Você entendeu? É como se você pegasse a Bíblia para ler todo dia um capítulo. Então, eles iam lendo por partes. E quem é que lia? As famílias. Cada sábado era uma família que participava dessa leitura. Na verdade, os homens, né? E quem é o membro da família que ia à frente para ler, que se levantava na sinagoga para ler a parte da escritura quando chegasse no horário de ler a Sagrada Escritura? O filho mais velho. Então, guarde isso. A leitura era feita por famílias, era feita no rolo, e quem lia o texto bíblico do Antigo Testamento era o filho mais velho. E Yeshua foi à sinagoga neste sábado, lá em Nazaré. E era o dia da família dele ler a Bíblia, ler o texto. Olha o que o Senhor faz, o que o Eterno faz. Foi-lhe dado o livro para ler, porque era a vez da família dele, era a
vez dele, porque ele era o filho mais velho. Não é isso? Yeshua não era o filho mais velho de Miriam, não é Maria, Miriam. Então tá. E aí deram o livro para ele ler. E onde é que o livro estava? Onde é que tinha parado a leitura? Qual era a leitura do dia? Exatamente o que estava em Isaías 61. Na nossa Bíblia, Isaías capítulo 61. É o que está no verso, deixa eu ler o 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Não é que ele abriu um livro, não pensa aí que é um exemplar como a Bíblia, não. Pensa no rolo. E o rolo já havia marcado ali, tinha parado ali a leitura no último sábado. Então era o dia de ler isso. Olha só. Olha o que ele lê em Isaías. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. De quem o texto estava falando? De quem o profeta estava falando? Que você sabe de quem estava lendo. Gente, olha o que o senhor faz tanto tempo, tantos anos lendo isso. Chega exatamente no dia que ele vai ler, ele lê na passagem referente a ele. Então, ele leu como se ele estivesse falando, ele estava lendo algo que foi escrito sobre ele 750 anos antes dele vir. E cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. O povo olhava com sede, esperando o que vinha dali. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Por que ele disse isso? Que hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos? Porque era ele que estava ali, ele era a profecia, ele era o prometido, ele era a pessoa de quem o texto falava. Então, ele está dizendo: hoje se cumpriu. Porque aquele que é anunciado aqui está aqui. E tudo que está anunciado aqui que aconteceria com o Messias enviado estava acontecendo. Ele estava evangelizando os pobres, curando os quebrantados de coração, apregoando liberdade aos cativos, libertando as pessoas dos sistemas, libertando as pessoas das garras dos demônios, libertando as pessoas e anunciando o ano aceitável do Senhor. E tem mais, não está aqui toda a profecia, lá em Isaías tem mais. Que ele veio para trocar, dar óleo de alegria no lugar do espírito angustiado. Óleo de alegria ao invés da cinza. Meus amados, é isso que o Senhor faz. É isso que o nosso Pai faz, e esse é o mesmo que continua operando em nós, é aquele de quem estamos falando, e esse Yeshua de Nazaré é o mesmo que nós dizemos que está dentro de nós, portanto, sobre nós precisa estar o que estava sobre ele, para que nós também continuemos, que nós sejamos o corpo dele a continuar essa obra de evangelizar os pobres como? Os humildes, os que aceitam, evangelizar, levar as boas novas para aqueles que têm sede dela. E enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quem são os quebrantados? Continuam sendo os humildes. Quem são os humildes? São aqueles que entendem: eu não nada posso, eu nada sei,
eu nada tenho, eu nada sou, mas que ao mesmo tempo também reconhece que por ser exatamente assim, por serem anulados, por se anularem, eles acreditam no poder do Senhor que está neles e por causa desse poder tudo lhes é possível. Porque eles se anularam exatamente para que o Senhor faça a obra através deles. Para que a manifestação não seja humana, mas seja divina. A manifestação em mim e em você precisa ser do alto céu. O que as pessoas precisam aqui é exatamente o que esses judeus e não judeus precisavam. As demandas continuam, portanto, o poder está disponível para continuar a obra. E é através de nós que Yeshua continua a sua obra. É através do nosso corpo que a obra dele continua. E se é ele que faz, então tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Querido Pai, nos ajude a entender isso. Que há sobre os teus filhos, aqueles que genuinamente entregaram a vida em Yeshua, aqueles onde Yeshua habita, há sobre eles uma capacidade para levar a palavra àqueles que a recebem, àqueles que são quebrantados de coração, àqueles que precisam de cura da alma, do corpo, do espírito, aqueles que precisam de libertação. Meu Pai, as demandas continuam, por isso nos ajude a crer, a acreditar que a obra também continua através de nós. Uma vez que nós somos o corpo de Cristo nessa terra, o corpo dele continua a operar, a fazer os milagres que as pessoas precisam. E que se algum de nós, ó Pai, não está usufruindo dessa obra que Yeshua veio fazer, que nós possamos tomar posse dela e tomar posse da unção que está sobre nós. Nos ajude a entender isso de vez e viver nessa dimensão espiritual para a qual nós fomos chamados, qualificados, para a qual o Senhor se entregou por nós. E louvado seja o nome do Senhor. E nos ajude, Pai, a assumir essa responsabilidade de evangelizar aqueles que querem a palavra, aqueles que não são cheios de si, mas que são vazios de si, para receber o enchimento do alto. Nos ajude a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, os cegos de várias espécies, dar liberdade aos oprimidos. Nos ajude, Pai, não tem valor. O único valor que pode pagar o preço da opressão é o sangue do Cordeiro. Obrigada, Pai, por tudo isso oferecido a nós. Obrigada pela salvação, pela redenção, pela libertação, pela liberdade, pela unção. Obrigada, louvado seja o teu nome. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz a você e a toda a sua família. Um grande abraço e até o próximo áudio, debaixo da permissão do Pai Eterno. Amém.